Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite, com o objetivo de compartilhar da Sua palavra, como fazemos e temos feito nos domingos, pregar o Evangelho, falar de Jesus, lembrar o que Ele fez por nós, que já somos salvos. Orar para que os que entraram aqui ainda não tenham essa mesma esperança que nós, possam sair esperançosos em Cristo. É por isso que as crianças preparam, que os adolescentes cantam, que os adultos louvam ao Senhor, que nós oramos pedindo para que chegue esse momento e no próprio momento nós falamos com Deus. Nós preocupamos com você que entrou aqui nesta noite e ainda não tem a esperança em Cristo Jesus, que você possa compreender o plano de salvação, para que você possa compreender que Deus cuida de você e o fato de você estar aqui é um cuidado extraordinário de Deus para a sua vida. Nós estudamos na parte da manhã sobre o Evangelho, as consequências do Evangelho, as virtudes do Evangelho. E por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nesta noite nós vamos encerrar o tópico da revista que está registrado em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Lemos assim na palavra de Deus: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Esses dois versículos, eles são ricos em elementos para que nós possamos compreender o que significa o Evangelho. Porque ele foca a obra redentora de Cristo, que liberta o ser humano do domínio das trevas do pecado e transfere para o reino do Filho de Deus. Esses versículos 13 e 14 de Tessalonicenses capítulo 1, ele retrata para nós a concessão de Deus em relação ao perdão pelos nossos pecados. Ele mostra a redenção na cruz do Calvário. Ele enfatiza a suficiência de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. E a necessidade dessa crença, de acreditar nesta verdade, estando nós na condição de pecadores e escravizados, transformando-nos para pessoas resgatadas por Cristo Jesus. Então, quando nós somamos todos esses aspectos relacionados à salvação por meio do Evangelho, nós compreendemos que
Deus, através de Cristo Jesus, realmente está presente num momento como este. Porque é o seu querer que o homem compreenda, abra os seus olhos, sinta no seu coração, na sua mente, que precisa de uma mudança de vida. E essa mudança de vida, ela só pode acontecer quando nós compreendemos o plano de Deus para a salvação do homem por meio do Evangelho. No versículo 13, no seu início, diz que o qual nos tirou da potestade das trevas. Isso significa libertação do domínio das trevas. O texto descreve que a libertação do poder do mal e do pecado é a condição do homem sem Deus. Ele está preso, está dominado pelo reino do mal, que nós identificamos como pecado, que tem e está na mão daquele que controla tudo isso, Satanás. E esse controle de Satanás faz com que o homem, criatura, seja separado do Deus Criador. O pecado, como um germe que contaminou o ser humano através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos fez estar numa posição de dominados pelo mal, de servirmos ao inimigo de Deus, ao vivermos uma vida distanciados da pessoa que nos criou, que nos amou, que nos colocou em condição de termos uma vida segura na presença dele quando os pôs no jardim do Éden, para ter comunhão, para que nós pudéssemos contemplar a presença de Deus, para que nós pudéssemos sentir amigos de Deus, para que nós pudéssemos dialogar com Deus, como acontecia com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, antes do pecado. Esse era o propósito de Deus. Essa era a vontade de Deus. Ter comunhão com criaturas que, no contexto primário, somos chamados de a semelhança do próprio Deus. Então era um lugar de extremos de destaque. Era um lugar de alegria, de gozo, de compaixão. Era um lugar em que satisfazia as nossas almas, porque ali estava presente o próprio Deus. Diz-nos o texto em Gênesis que ele comparecia na viração do dia para que pudesse estabelecer esta comunhão bem próxima de cada um de nós. A Bíblia diz que Deus conversava com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus dava liberdade ao homem para conversar com ele próprio. E isso é algo extraordinário, que jamais aconteceu na história da humanidade e jamais vai acontecer outra vez. Dessa forma como foi planejado por Deus no Éden.
É bem verdade que o Evangelho veio para modificar esse estado de coisa que aconteceu depois do pecado. Nós haveremos de ter comunhão com Deus, sim, mas num contexto diferenciado agora. Num contexto que passou pela cruz de Cristo. Num contexto que nós pregamos, aceitamos e depositamos a nossa fé de que Ele, Jesus Cristo, é o único e suficiente intercessor para nos fazer falar com Deus e termos esse privilégio de vivermos uma vida aqui neste mundo, depois de salvos, depois de aceitar a obra de salvação, de cristãos conscientes de que haveremos de morar com Deus nos céus. Mas é diferente do que aconteceu lá no Éden. Os privilégios que nós tínhamos quando estávamos lá, representados pelos nossos primeiros pais. O contato direto com Deus, como já dissemos. E a alegria de podermos viver sem a presença do pecado. O poder do pecado, a influência do pecado. Libertação do domínio das trevas, o qual nos tirou da potestade das trevas, Jesus Cristo. E viver sob o domínio do poder das trevas é viver sem luz. Viver sob o domínio do poder das trevas é viver sem segurança, sem Deus, sem esperança. E com isso estamos querendo dizer que se você não tem Cristo como Senhor e Salvador, você vive sob o domínio das trevas. Sem luz, sem paz, sem segurança, sem Deus. Mas Jesus Cristo, registra-nos o texto, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu fico pensando como é burocrático você adquirir uma outra nacionalidade. E cada vez que passa, essa burocracia aumenta. Nós percebemos que as pessoas buscam a sua árvore genealógica e almejam buscar as raízes de sua família. E aí lutam com processos na justiça para trocar letrinhas dos seus nomes, acentos. E estou dizendo isso porque alguns dos nossos parentes com o nome, o sobrenome, o apelido de família que nós chamamos Trócilo, outro chama Trocilo, e por causa desse acento do O, que tem ou que não tem, buscam na justiça e buscaram
com o objetivo de mudar sua nacionalidade em função da descendência italiana. E quando consegue, tem isso como um trunfo, um troféu, uma vitória, ter dupla nacionalidade, poder entrar no país estrangeiro quando desejar, quando quiser. E eu trago uma analogia para esse texto. Nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi Jesus Cristo que fez. Eu não fiz nada. Ele mudou a minha nacionalidade. Ele me tirou da nacionalidade terrena, pecaminosa, escura, sombria, negra, cujo domínio é feito por Satanás, o inimigo das nossas almas, e transformou e transportou a minha nacionalidade para a nacionalidade onde reina a luz. E ele não ficou procurando defeitos e erros na minha pessoa. Ele viu o meu estado de pecado de uma vez por todas lá no Éden. E percebeu que por mim mesmo eu não teria condição de livrar do poder do pecado e das trevas, do domínio de Satanás sobre a minha vida. Ele disse então: deixa comigo. Cristo Jesus interveio nessa situação, no processo que mudou minha naturalidade, nacionalidade e a sua também. De forma gratuita, ele nos transformou desse lugar de trevas para um lugar de luz. Que nós começamos a viver enquanto estamos aqui. Porque os privilégios começam a acontecer para nós quando estamos aqui, a partir do momento em que nós simplesmente aceitamos Cristo como idealizador dessa transformação, tirando-nos da nacionalidade terrena, pecaminosa, cruel, vergonhosa, e nos colocando na nacionalidade espiritual, como quem está caminhando para os céus, por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Os crentes são resgatados desse estado de escuridão e introduzidos no reino do Filho do amado Deus, tornando cidadãos dos céus. É por isso que nós chamamos você aqui hoje para ouvir esta palavra que está na Bíblia Sagrada. Às vezes você está lutando tanto para conquistas vãs e às vezes até lícitas nesta vida. Mas a maior conquista que Deus quer te dar é te dar uma nova nacionalidade. Tirar você do reino das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor, como cidadãos dos céus.
Deus, por meio de Cristo Jesus, diz no versículo 14, nos deu a redenção, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Redenção significa remissão de pecados, que significa o perdão de pecados, que significa a morte do próprio Cristo. Redenção significa remissão. Remissão significa perdão, repetindo. E perdão é tudo que está na morte de Cristo Jesus, por mim e por você. Não tinha outra forma para transformar e transportar você e eu do reino das trevas para o reino da luz, a não ser pela remissão dos nossos pecados, pelo perdão dado por Deus a nós, mas cobrado na pessoa de Cristo Jesus, porque Deus é justo e Ele zela pelo cumprimento de sua palavra. E como Ele zela pelo cumprimento da sua palavra, nós, pela desobediência, iríamos para o inferno com o diabo e os seus anjos. Mas o poder da remissão do pecado, o poder da redenção de Cristo, o poder do perdão, e só Ele poderia fazer, como soberano que é, fez com que nós compreendêssemos o significado da cruz de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, que foi individualmente para mim e para você. Por isso, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Deus olha para você e para mim, através de Cristo Jesus, e nos vê pessoas remidas, lavadas, purificadas, pessoas que refletem luz, que é do próprio Cristo, que se identificou com a luz do mundo. Esses dois versículos falam de suficiência. Somente Cristo poderia fazer isso. Ele é suficiente. E é por isso que nós cantamos aqui e percebemos na letra das músicas, mostrando sempre a suficiência de Cristo na obra perfeita da cruz do Calvário. Ele não foi ali para ver se dá certo. Se der certo, bem. Se Deus agradar, bem. Não. Ele foi ali convicto de que somente Ele poderia realizar essa obra por mim e por você. Ele não foi ali pensando, a minha morte na cruz do Calvário vai salvar um bocado de gente somente. Não. Ele foi ali na inteira convicção de que a sua morte na cruz do Calvário tem o poder de salvar a todo aquele que crê, independente de quem seja, de quantos sejam, da importância que tenha aqui nesse mundo, da família que pertença, independente do que é, do que foi, do que haverá de ser, do tamanho do pecado. Cristo é suficiente.
Cristo é soberano. E isso nos constrange de tal forma que nos acomete pensar que estamos agradecendo muito pouco do que Cristo fez por nós. E se nós quisermos saber o que Ele fez por nós, eu diria a você, pensa em tudo. O que significa para você a palavra tudo? A pequenez da nossa mente começa a pensar em tudo. E o que Cristo fez é muito mais que tudo, por mim e por você, diante da pequenez da nossa mente. Ele nos deu uma nova vida. Sabe o que é isso? Nova vida. Tirando-nos do charco de pecado, lodo, contaminação, inferno e derrota. E nos trouxe para a alegria, para a luz, para a salvação, para a graça, para a santificação, para o perdão, para os céus. Para os céus. Por isso, Cristo é suficiente. Esses 2 versículos quer dizer que o resgate de Cristo, transportando-nos do reino das trevas para o reino da luz, é um ato de amor e de justiça divina. Amor porque Ele próprio, Deus, é amor. E Ele assim se identifica na sua palavra como Cristo também. Deus é amor, nós sabemos isso no contexto de toda a Bíblia Sagrada. Cristo foi à cruz do Calvário por amor, e nós sabemos disso. Então, nós precisamos aliar esses atributos de Deus, amor e justiça, ao nosso resgate, ao nosso resgate. Nós estamos diante de diversas guerras. E uma das formas de mostrar força de uma nação sobre outra nação que está guerreando é capturar os seus soldados, capturar os civis, capturar as mulheres, os homens, os guerreiros, as crianças e fazê-los reféns. E para que isso aconteça, existem estratégias e muita morte e muito sangue. Cristo, de uma vez por todas, derramou o seu sangue e nos proporcionou esse resgate extraordinário. Cristo nos resgatou. Resgate é tirar da mão do inimigo e colocar na mão do Salvador querido. Resgate é enfrentar as trevas, enfrentar Satanás como Cristo fez e nos colocar no reino dos céus com segurança. É o que eu e você sentimos nesse momento, seguros, resgatados, ilesos, pronto para encontrarmos com Cristo e sermos transformados. Israel está lutando contra o Hamas para resgatar pessoas israelenses mortos.
a gente fica a pensar como aquelas pessoas estão lamentando, sofrendo, chorando para resgatar os seus mortos. E Jesus Cristo morreu por eles, pelos israelenses, pelos terroristas, pelos norte-americanos, pelos franceses, por todos os que estão brigando e envolvidos nessa situação toda. Jesus Cristo, eles precisam olhar para o céu e ver que Jesus Cristo fez isso. Eles precisam olhar a Bíblia e perceber que o amor e a justiça de Deus já foram feitos na pessoa de Cristo Jesus para esse resgate, um resgate com vida. Um resgate com vida de qualidade, que nós chamamos de vida eterna nos céus. E para encerrar, uma nova condição de vida. A obra de Cristo na cruz transforma a condição do crente, que passa da escravidão do pecado para a liberdade de servir a Cristo Jesus. A escravidão do pecado, o domínio de Satanás, para a liberdade de servir a Cristo Jesus. Meu prezado, que você possa compreender isso nesta noite. O que significa o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque é por isso que nós estamos aqui. É por isso que as crianças cantam, que os jovens se empolgam por estar aqui na frente, que a igreja senta e levanta cantando, que o coral entoa as suas vozes e prepara. Não é por vaidade própria que nós fazemos isso, porque não valeria de nada perante Deus, mas para que Ele possa agir por meio de nós e através de nós, com a ação do Espírito Santo, toque no seu coração e te faça compreender que Ele quer te salvar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.